Pessoal, estamos aqui com mais uma aula hoje de introdução à resistência dos materiais. Recapitulando, nas aulas anteriores, nós vimos a respeito de estática de estrutura, nós vimos sobre algumas reações de apoio em vigas, vocês se lembram? Forças, momentos, começamos a calcular as forças de qualquer sentido, direção. Forças inclinadas é uma situação que devemos nos atentar a levar a inclinação de uma força nos eixos tanto horizontal quanto vertical, nas coordenadas x e y, e os momentos também em que devemos transladar ou levar os momentos até um ponto escolhido. Geralmente esse ponto escolhido é um ponto em algum apoio que nós temos aí numa estrutura, numa viga, para facilitar a identificação de todas as forças do sistema. Isso tudo que eu estou falando nós vimos com relação às forças, aplicação de forças e momentos no sistema estático. Bom, nós fizemos aí praticamente um fechamento desses assuntos, porém deixei um exercício para vocês, que é esse daqui. Eu quero resolver junto com vocês esse exercício. Depois eu envio para vocês lá o arquivo também com a resposta dele para vocês visualizarem o que eu colocar aqui. E também na aula de hoje nós vamos entrar num assunto que também está nos conteúdos aí da disciplina de vocês, que seria o gráfico de tensão e deformação, falar um pouquinho sobre o gráfico. E depois esse assunto, o gráfico de tensão e deformação, é algo rápido, mas para vocês terem um conceito. E logo em seguida nós voltamos à situação de alguns cálculos, voltamos então à questão de análise de estruturas, de vigas, de forças, momentos, ok? Por isso que esses conceitos eles têm que estar bem fixados aí, né, por vocês e adquiridos por vocês. E depois nós vamos voltar a falar novamente sobre isso. Bom, vamos focar nesse exercício aqui. Esse exercício então foi um exercício dado numa das aulas anteriores. Eu deixei esse exercício para vocês resolverem, mas enfim, vou estar colocando aqui para que a gente feche parte aí desse assunto. Nós vemos aqui uma estrutura, uma viga, né? Aqui nós temos essa simbologia importante, você já conhece então, já foi passado por você. A simbologia seria um ponto de apoio aqui no A, aqui também um ponto de apoio, porém aqui um ponto de apoio móvel, e aqui nós temos um ponto de apoio pinado, nós temos um pino aqui, tá? Quando nós temos pontos de apoio, há uma característica específica para cada ponto de apoio. Primeira situação, quando um exercício desse você quer determinar algumas forças faltantes, nesse caso, ele diz aqui, determine as reações em A e B. Então existem forças aqui em A, reações, em B, que nós devemos determinar. Falando em forças e momentos, nós podemos então, em qualquer situação em que a gente identifica já algumas atuações e reações de forças, a primeira coisa que nós temos que fazer seria o diagrama de equilíbrio. E para isso, vocês podem ter o desenho, vocês podem colocar lá no caderno de vocês. Eu preciso então identificar todas as forças do sistema. Algumas forças que já vêm no exercício que estão identificadas. Esse Q aqui, ele equivale a 75 kN, uma força para baixo. Um outro conceito, nós temos que definir o sentido da força entre positivo e negativo. Então nós temos forças para baixo, nós vamos definir como negativo. As forças que estão para cima, que nós vamos ver, são forças positivas. Essa força então eu posso considerar no meu diagrama, né? No meu diagrama aqui, vou fazer o diagrama aqui
nesse próprio desenho, então eu tenho essa força aqui, ó, que é 75 kN, essa força também para baixo negativa 30 kN, a força de 50 kN para baixo. Por conceito, quando eu tenho um apoio móvel, sempre que nós temos um apoio móvel, a força identificada num apoio móvel sempre vai ser para cima. Então, vou identificar aqui apoio móvel, vocês veem um rolete, desenham um rolete, então por isso você identifica que é móvel. E o que significa isso? Esse apoio? Essa estrutura ela pode se movimentar nesse sentido, pode se movimentar nesse sentido. Então, praticamente, ela permite uma movimentação nessa parte da estrutura. Existe essa movimentação. Você precisa saber disso. E quando eu tenho essa movimentação, então eu não tenho forças nem nesse sentido, nem nesse sentido, mas eu tenho uma força onde a estrutura viga ela não se movimenta. Qual é? É essa daqui. Ela não se movimenta nesse sentido. Ela está apoiada sobre o rolete, ela não se movimenta nesse sentido. Portanto, eu tenho uma força aí que eu devo considerar. Então, essa força, geralmente uma força para cima, vamos identificar como uma força positiva, e nós vamos chamar então essa força de AY. Se eu colocar então um sistema de coordenadas, eu tenho uma força só no sentido vertical, sempre que é no sentido vertical nós temos o Y, não é isso? E essa força em D, aqui nós temos como eu falei, um apoio pinado, é um pino que nós temos. A representação, essa simbologia significa isso. E toda vez que nós temos um pino, nós temos duas forças que podemos representar aqui. Uma força nesse sentido, ok? Da mesma forma aqui da mesma forma que essa força aqui, o AY, porém eu tenho mais uma força nesse sentido. Porque como o pino, nós temos a fixação da estrutura da viga, então ela não pode, sempre onde há o esforço que ela não pode se movimentar. Onde? Aqui no sentido vertical e no sentido horizontal também ela não se movimenta. Então também está fixo, então eu tenho uma força também nesse sentido aqui. Também tem uma força nesse sentido. Quando eu tenho então apoio, que é um apoio de pino, nós temos pelo menos duas forças a serem identificadas. Em Y, na vertical, e em X. Vamos chamar essa força aqui então de BY e vamos chamar essa força aqui então de BX. Vejam. Esse é o diagrama de equilíbrio, é o diagrama onde eu tenho todas as forças e as distâncias. Ok? Agora eu posso então calcular as forças pendentes aí. Então eu vou calcular essa força aqui em B, essa força eu posso calcular também essa força aqui, em A, ok? No exercício de vocês vão ver que praticamente eu coloquei aqui o AY como VA, não interessa, eu posso colocar qualquer disposição, qualquer letra. Vamos colocar aqui para ficar igual que vocês vão ter o material complementar, então em vez de AY vamos chamar de VA, e vamos chamar aqui, ó, de VB. Agora eu pergunto para vocês, essa força BX ela vai existir? Veja, eu não tenho nenhuma força na horizontal. Geralmente eu tenho o quê? Quando eu tenho uma força, por exemplo, BX, eu sempre vou ter uma força de reação. Poderia ter uma força de reação, mas pelo fato de ser móvel essa parte aqui, então eu não tenho forças. Então, o BX, ele não tem nenhuma reação. Esse BX aqui, então, ele vai ser nulo, ele vai ser zero. Tá? Então, esse BX, praticamente, ele vai ser zero, porque eu não tenho nenhuma força aqui. Ó, tá? Primeira conclusão que a gente chega, então, vou até colocar aqui, BX
Não tem, não existe. Podemos calcular então VA e VB. Para eu calcular, por exemplo, VB, o que é ideal que eu faça aqui? O ideal seria eu considerar esse ponto como referência, aí nós vamos para os momentos de força. Esse ponto como referência, ok? E se eu trouxer essas forças para cá, eu vou trazer também VB. E o VB ele vai estar em evidência. Eu posso então determinar VB. Então o que seria, calculando aí a somatória dos momentos em A, do momento em A, tá? Que eu posso dizer que é igual a zero, porque estamos mais uma vez falando sobre sistemas estáticos, equilíbrio de forças, onde a somatória vai ser zero num sentido, no outro. Então a somatória de A, como que vai ficar aqui? Ó? Estamos falando desse ponto aqui. Estamos falando desse ponto. Ok? Então nesse ponto, nós temos aí, posso dizer, trazer para cá, né? Essa força aqui, perdão, aqui não é 50, aqui é 30. Desculpa, preciso acertar aqui, está errado aqui no complemento, no enunciado. 30, perfeito. Então eu tenho aqui, posso trazer 30 para A? Sim, devo trazer. Eu tenho essa preferência, vocês vão ver qual é a melhor forma de vocês fazerem, mas eu vou pegar o da extremidade, que está lá no final da viga, e vou trazendo força por força, né? Então essa força negativa é quanto? Menos 30. Menos 30 vezes qual distância? Se eu pegar então 0,6 mais 0,6 e mais 1,8, tá? E somar essa distância daqui a aqui, 0,6, 0,6, 1,2 mais 1,8, nós vamos ter uma distância aqui é 0,9, eu tenho mais um aqui, ó. Aqui, na verdade ficou do lado de fora, vou pôr para o lado de dentro também para facilitar. Parece que essa cota é fora, mas é dessa força aqui, ó, 0,9, essa distância aqui. Bom, então vou colocar as distâncias daqui até aqui, quanto que eu tenho? 0,6 mais 0,6 mais 1,8 mais 0,9. Então aqui dá 3. 1,2 mais 1,8, 3 com mais 0,9, 3,9. Menos 3 vezes qual a distância? 3,9. Negativo. Aí eu posso fazer qual a segunda força que eu posso trazer para lá? Levar para lá 30. Menos também. Menos 30 vezes a distância. 0,6 mais 1,8 mais 0,9. Agora daqui dessa força aqui para cá, né? 0,6 mais 0,8, 1,8 mais 0,9. Essa somatória então vai dar 3,3. Então 30 vezes a distância, 3,3 até A. Eu tenho uma força aqui positiva agora que é VB, tá? Então olha lá, mais VB. VB vezes quanto? Qual a distância? 1,8 mais 0,9. Isso aí vai dar 2,7 vezes 2,7. E a última força que é o quê? Que é 75 menos, está para baixo, menos 75 vezes quanto? 0,9 até A. Ok? Dessa forma que nós calculamos aí, levamos todas as forças considerando a somatória dos momentos em A. Então, equilíbrio igual a zero. O que nós podemos fazer? Tudo isso aqui, olha, é igual a zero, não é isso? Está equilibrado. Então, vou fazer essas contas, vocês façam cada multiplicação dessa e vocês vão chegar no seguinte resultado. Vocês vão ter menos 117 menos 99 mais VB menos 67,5. É igual a zero. O que eu fiz? Eu multipliquei então, né? Então eu tenho esses valores. E o que eu posso fazer agora? Eu posso ir somando isso daqui, né? Se eu tenho menos 117 menos 99 e menos 67,5. Então somando isso e isso que são negativos,
eu vou ter menos 283,5 mais VB, o quê? Igual a zero. Então, mantendo o VB de um lado. Desculpa, gente, o VB é 2,7 aqui, eu esqueci aqui. Então, VB vezes 2,7. Vezes 2,7, tá ok. 283,5 mais VB vezes 2,7 é igual a zero. Então, eu posso isolar VB vezes 2,7 é igual a, passo o 285 do lado de lá, ele fica, está negativo, ele passa a ser positivo, 283,5, né? Então, VB vai ser igual a 283,5 dividido por 2,7. E esse aqui, então, VB vai ser igual a, essa divisão vai dar 105 kN. Calculei VB, é uma das forças que eu tinha ali em haver para calcular. VB, então, vale 105. E a outra força que eu preciso ali, que eu não tenho, seria a força VA. Então, vamos fazer VA? Eu vou fazer o VA aqui, ó. Como? Para eu calcular VA, eu posso simplesmente pegar o momento, agora eu tenho o apoio B, e recalcular todas as forças em B. Se eu estou como referência B, eu não considero B, né? Então eu vou levar o VA para B e eu consigo calcular VA. Tá? Então a somatória do momento em B é igual a zero. Em B. Quais as forças que eu posso levar para lá? Então olha aqui. Primeiro VA vezes a distância, 1,8 mais 0,9, que vai dar 2,7 aqui. Então VA vezes 2,7, né? Essa é a primeira força. Posso levar também 75? Sim, devo levar. Menos, para baixo 75, menos 75 vezes a distância, que é 1,8 até VB. Só que quando o apoio está no meio, e eu tenho algumas forças tanto na direita quanto à esquerda, então tudo que eu tenho do lado de um lado é igual ao outro lado, devido ao equilíbrio, tá? Então olha só, essa força vezes 2,7 menos 75 vezes VB, o que eu tenho agora? Do outro lado, vou lá para 30 e trazer para cá. Então tudo isso daqui vai ser igual. Até o apoio vai ser igual as de lá para cá. Então eu posso dizer que é igual a 30 kN vezes 1,2, não é isso? Então, negativo menos 30 vezes 1,2, 30 vezes 1,2, menos a outra negativa 30 vezes, como eu apertado ali, mas 30 vezes 0,6. 0,6. Então eu vou multiplicar agora as distâncias. Então VA vezes 2,7, né? VA vezes 2,7 menos, multiplicando 75 por 1,8, vai dar 135. 135, que é igual a menos 30 vezes 1,2, vai dar 36, menos 30 vezes 0,6, que vai dar 18. O que eu posso fazer agora? Eu posso pegar, então, isolar aqui VA vezes 2,7, deixo de um lado, porque eu quero calcular VA, igual a isso daqui, né? Que vai dar 54, né? Vou aqui, ó, menos 54, que essa soma 36 mais 18, menos 54. Menos 135 leva para lá, vai com mais 135. Então, VA vezes 2,7 vai ser igual a 135 menos 54, que vai dar 81. Então, VA vai ser igual a 81, é isso? Dividido por 2,7
E o meu VA vai ser essa divisão, 81 por 2,7 vai dar 30 kN. 30 kN. Ok? É o resultado de VA. Ó. Deu positivo, VA positivo. Então, 30 kN. Observe, pessoal. São esses cuidados. A gente já fez outro exercício com essa situação, mas para a gente, né, fazer um fechamento aqui. E aí, vamos ver agora um outro assunto. E para frente, na próxima aula, a gente volte, né, a utilizar esses conceitos. Beleza?